gente tem visto prejudicar a fachada dos prédios, tudo, os fios das cidades. A gente tem um exemplo aqui na frente, na Rua 6, da própria instituição, a fachada bonita, mas tem aquele emaranhado de fios na frente. Perfeitamente, perfeitamente. Porque você tem, dá para a gente não ter isso em certos condomínios, mas aí também você tem o custo, tudo, né? Mas é isso. Você para falar, por exemplo, em Araraquara, embutir a fiação hoje é um custo fabuloso, mas você poderia ter um processo, por exemplo, o centro da cidade, você delimitar o centro e começar a fazer, né? Desculpa. Começar a fazer esse embutimento da fiação, etc. e tal, porque realmente os postes, mesmo a sinalização de trânsito, às vezes exagerada, a pintura no asfalto, às vezes, pintar a guia de branco. Para mim, pintar a guia de branco, não sei, você camuflar uma guia que está toda deteriorada, pintando ela de branco para deixar bonitinho, é gasto, você entendeu? O arquiteto está aí para isso. Nós vamos chegar nesse ponto. Aí já mas antes disso, as cidades brasileiras são feias. Muito. Por quê? Por falta de planejamento. Então, por falta de planejamento. Você pega, por exemplo, Brasília, faz um tempo que eu não vou para Brasília, mas do jeito que ela foi, com a sua concepção e a sua inauguração até e tal, é uma cidade bonita. Bonita, sim, você pode até achar feia, mas é organizada. Cidade organizada, a fiação toda embutida, enfim, você tinha lá mesmo as casas de pouco poder aquisitivo que o Lúcio Costa projetou. Se você for na W3, já foi tudo deturpado. Sobraram, por exemplo, superquadras. Superquadras são maravilhosas, onde você tem diversos prédios de uma altura padronizada e você tem toda uma infraestrutura de lazer e de educação e de saúde. Então, você tem algumas... Então, por exemplo, Brasília é um exemplo, porque ela foi planejada. As cidades não planejadas, elas vão crescendo muito também pela especulação imobiliária. Isso que eu queria chegar aí. Fazer planejamento urbano hoje é sinônimo de especulação imobiliária? Sim. Porque assim, se a gente for pensar o planejamento urbano, não, vamos recriar os espaços, vamos rever os espaços. Não. Mas no contexto geral, e aí falando de uma forma bem direta e objetiva, planejamento urbano hoje é sinônimo de valorização de área para um determinado sistema financeiro ou determinada elite local e tal, porque a elite local quer preservar o lado leste e quer crescer o lado oeste. Então os caras vão lá, compram o lado oeste, vendem o oeste cresce, o leste fica parado. É mais ou menos por aí? Quando se pensa o planejamento urbano das cidades brasileiras. Sim, mas você pode planejar para não acontecer isso. Desculpe, eu já fui secretário de planejamento. Não estou dizendo a minha participação lá se foi certa, errada, enfim. Trabalhei com 3 prefeitos, o Valdemar De Sante, Clodoaldo Medina e Roberto Massafera. Então a gente criou leis, né, para evitar uma especulação. Você não consegue controlar tudo, porque você tem também a política, mas o planejamento é uma ferramenta para evitar isso que você está dizendo. Então, sim. Mas o planejamento urbano ele é um instrumento político. Político, é técnico e político. Então, precisa ter a vontade política para atender o que o técnico está propondo. Entendeu? Então, é a nossa maior ferramenta, desde que você tenha vontade política para fazer as coisas, né? Eu lembro, eu entrei na prefeitura em 1977, por exemplo. As leis de você fazer um loteamento, até por quê? Por causa da época. Porque Araraquara sempre teve uma tradição de planejamento urbano, mas nós pegamos uma coisa um pouco defasada em questão de loteamentos. Não tinha condomínio fechado, mas era loteamento aberto. E tinha as restrições e as exigências. Então, a gente passou a ter mais restrições e mais exigências.
restrições no sentido de você ter, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão de recuos de uma edificação com relação ao lote, tudo é para dar uma qualidade de vida, tudo em função de uma coisa. E dá uma padronização no sistema. Sim, você vê, né? A questão hoje é terrível, a questão da impermeabilização do solo. Você faz uma construção, você tem que ocupar tanto. Mas depois que você pega um habite de uma residência, às vezes você concreta o resto do lote, ou seja, a impermeabilização virou zero. E aí, enchente, e aí custo, e aí você precisa de quantos milhões aí para fazer toda essa obra que nós estamos necessitados aqui para conter possíveis enchentes. Então, o planejamento ele faz essas leis que é justamente para melhorar a qualidade de vida. A questão, por exemplo, de áreas verdes, áreas institucionais, isso eu estou dizendo lá na década de 70, né? Era tantos por cento que não tinha essa porcentagem. Na época era 10% de área verde, 10% de área institucional, né? Então, você tem esse mecanismo. O nosso mecanismo de planejamento urbano são essas leis de uso do solo, de ocupação do solo, entendeu? Onde você pode pôr o comércio, onde você pode pôr a indústria, onde você pode pôr a residência. Tudo isso, você tem essa ferramenta. É só você usar. Agora, usar não é só o arquiteto e o urbanista. É o poder público, que ele tem que estar de acordo ou não. Você pode apresentar lá um projeto e um prefeito pode dizer, não, isso não me interessa por causa disso, entendeu? Então, você tem. Ferramenta você tem. Né? Técnicos você tem. Bons arquitetos tem tudo. Então, é o que você falou, é a vontade política.